Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Pai, nós te agradecemos por este momento, quando podemos abrir a Tua Palavra e podemos livremente, Senhor, meditar nela. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é a revelação que o Senhor tem para nós, ó Deus, a respeito de Ti, a respeito da criação e a respeito do céu e também de nós mesmos. Suplicamos, ó Deus, que venhas falar conosco nesta noite. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses. Alguém diz que esta carta ela é chamada a carta da alegria. Alguns dizem que não, que ela trata de outros assuntos mais. Mas quem escreveu essa carta? Foi o apóstolo Paulo. Onde ele escreveu? Ele estava preso. Alguns dizem e colocam vários lugares, mas a gente crê que ele estava preso aqui mais ou menos nessa região, uma cadeia romana, inclusive, né? E Filipos, na época de Paulo, ela foi criada pelos romanos, porque naquela região era uma colônia romana. E Filipe era o rei, o mandatário. Filipe, ele é pai de Alexandre o Grande. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse personagem histórico. Alexandre, ele saiu em conquistas e ele queria conquistar o mundo inteiro da época, né? E chegou a um ponto que não tinha mais o que conquistar, né? Então ele foi um grande conquistador, por isso que colocaram o nome de Alexandre o Grande. Então, essa cidade era chamada também de lugar das fontes. Haviam muitas águas, né? Ali termais, inclusive. Então, era um lugar assim, paradisíaco. Eu tenho um colega que está viajando pela Grécia agora, o Hernandes Dias Lopes, né? Ele faz várias excursões lá para a região e hoje ele mandou um monte de foto lá e eu achei, poxa, que legal, né? Então ele está nessa região. Irmãos, esse capítulo 3, o apóstolo Paulo vai tratar de umas coisas bem interessantes para a igreja de Jesus Cristo. Todos os dias a gente tem que tomar decisão. Tem até um cântico que eu não me lembro o grupo agora, né? Que nós temos que tomar decisões sempre. E dependendo da decisão que nós tomamos, a nossa vida pode melhorar ou ela pode piorar. Há muito tempo atrás circulava na internet um vídeo de uma frota americana vindo do mar, né? E de repente eles receberam um aviso para que a frota americana, uma das maiores, né, acho que do Pacífico, desviasse a rota. E a frota, o comandante da frota recebeu a mensagem e aí ele mandou de volta. Falou assim, olha, aqui a frota tal americana, do exército americano, e nós não vamos desviar a rota. Vocês saem da nossa frente. E continuaram. E o rádio mandou nova ordem para eles desviarem a rota. E eles falaram, não, nós não vamos desviar a rota. Nós somos a frota, eu não me lembro qual,
americana e vocês têm que desviar. Aí a resposta veio a seguinte: bom, então se vocês não desviarem, aqui é o farol tal, vocês estão vindo de encontro a uma ilha, uma rocha, e vocês vão acabar a frota de vocês. E aí o capitão lá do navio americano ficou quietinho, não respondeu mais nada. Decisões que às vezes nós temos que tomar. E às vezes essas decisões, elas vão de encontro à nossa arrogância, porque nós somos arrogantes às vezes, né? Na maioria das vezes, a gente quer estar sempre certo, e muitas vezes nós não estamos certos. E nós vivemos numa época, irmãos, onde a arrogância ela prevalece. Nós vivemos uma época que se fala muito em democracia, mas que na verdade a democracia está bem longe, porque tem pessoas que não querem ouvir o contraditório, o que a pessoa tem a explicar. Ninguém para ouvir, ela quer apenas que você aceite as coisas do jeito que ela está colocando. Bom, vamos ver aqui então, irmãos, algumas coisas que o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão de decisão. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então, às vezes, a gente precisa sempre recordar disso. Nós não temos que ter medo de rever sempre as mesmas coisas, aprender sempre as mesmas coisas. Depois, o versículo 2, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus o quê? Obreiros, acautelai-vos da falsa o quê? Circuncisão. Ele estava falando aqui sobre um problema que estava havendo na igreja e que eles trataram lá no início, em Atos capítulo 15, que era a questão judaizante. Então havia uma polêmica na igreja. Os cristãos, quando receberam Jesus, lá no dia de Pentecostes, haviam muitos judeus ali. E haviam também gentios. E se formou dentro da igreja uma parte de irmãos que diziam que para a pessoa ser verdadeiramente cristã, primeiramente tinha que obedecer o Velho Testamento, ser circuncidada, depois sim entraria para a igreja. E houve um debate muito grande naquela época. E então se reuniu o primeiro concílio da igreja. Eram os presbíteros da época, os apóstolos, né? E eles tomaram uma decisão. E engraçado que interessante é que a decisão foi dada por... vamos abrir lá? Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Diz assim: alguns indivíduos que desceram, o capítulo 1, da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E tendo havido da parte de Paulo e de Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem até Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, e causaram grande alegria a todos os irmãos.
Depois, no verso 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles o foram. Depois do versículo 12 em diante, vem o chamado parecer de Tiago. Esse Tiago aqui, ele era meio irmão de Jesus, porque Jesus tem uma mãe terrena e um pai que é lá do céu, né? Que é lá de cima. E Tiago era filho de Maria e de José. E o Tiago, então, ele disse o seguinte, no versículo 16: cumprindo essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Daí, no versículo 19, ele diz: pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes para que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne e de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que os pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Bom, irmãos, é interessante que essa contenda judaizante está ainda pairando sobre nós. Esses dias eu cheguei bem apavorado lá na loja, e eu tenho brincado lá, porque na loja da Ivanildo não vende roupa, mas ela pode transformar aquilo lá num escritório assim espiritual, psicológico, alguma coisa assim, né? Porque há bastante pessoas que aparecem lá para conversar. E apareceu um amigo dela que está morando em Roraima, Boa Vista, e ele é advogado. E quando eu cheguei, ele estava conversando bem no ouvido dela, assim, falando. Falei, olha. E ele pregando o evangelho para Ivanilde, entusiasmado, quase chorava, contando experiências assim que saiu da alma e saiu do corpo, foi lá não sei para onde, e eu escutando. E a Ivanilde estava passando mal ali com ele, né? Aí eu, de longe, não queria entrar na conversa, né? Porque no ambiente assim comercial, né? De repente ela me apresentou, ele veio conversar comigo, e mais ou menos eu sabia qual a linha de pensamento dele. Ele falava muito do Pai Eterno. Já ouviram falar essa expressão? Pai Eterno, Pai Eterno, Pai Eterno, né? Aí eu comecei a questioná-lo. Falei, sim, Pai Eterno, Deus é eterno, é um atributo de Deus, mas Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, e Deus tem vários nomes na Bíblia. E daí eu falei um nome. O primeiro nome que Deus é chamado na Bíblia, você sabe qual que é? Hein? Elohim, né? Elohim. Na Bíblia, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Essa palavra Elohim, ela é no plural, é Deus no plural. E ele estava descrevendo que está tudo errado, o que nós cremos é errado,
a igreja está ensinando errado, que quem está certo são eles. Daí eu falei, vocês são, eu já sabia, messiânicos, né? E daí nós começamos a conversar, eu comecei a conversar sobre a Trindade. Jesus é Deus, eles não acreditam que Jesus é Deus. E eu fui falando, e daí perdi até o horário de ir no banco, eu tinha que fazer uns depósitos, perdi a hora, né? E a conversa demorou bastante. Eu espero que ele venha mais vezes para nós conversarmos. Talvez a gente possa mostrar que, na verdade, aquilo que ele está acreditando não é bem daquela forma. E o apóstolo Paulo já está falando aqui sobre os judaizantes. E em Atos capítulo 15, como nós lemos, também fala sobre o assunto. A igreja já resolveu essa questão naquela época, mas ainda continua essa linha na igreja, e nós temos que ter um cuidado muito grande. Bom, o apóstolo Paulo, ele diz aqui primeiro que ele abria mão. Mas do que Paulo abria mão? Do seu status, da sua religiosidade, dos seus lucros, dos seus direitos. Então Paulo abriu mão de tudo. Ele falou, olha, eu sou judeu, eu sou fariseu, eu sou da melhor estirpe, eu tinha até que me gloriar sobre isso. Mas ele falou que eu julgo tudo isso como o quê? Algumas traduções falam como lixo, né? Eu falo como refúgio, né? Ele não estava achando que aquilo era importante demais, porque ele resolveu deixar tudo aquilo para trás e olhar somente para quem? Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então no 2 aqui ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. E se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, o quê? Irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, e por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a quem? Para ganhar a Cristo. Irmãos, nós vivemos uma época onde imperam as ideologias. Eu estava vendo uma palestra sobre justamente essa questão judaizante. E aí um especialista na área, ele falou o seguinte: se você colocar 2 judeus para debater teologia, eles vão ter 3 posições diferentes. Né? Eu achei engraçado aquilo que ele falou, porque na verdade é assim. Mesmo na época de Jesus, haviam várias seitas, vamos chamar assim, dentro do próprio judaísmo. Haviam os fariseus, os saduceus, né, e várias outras seitas lá dentro. O mundo continua o mesmo, mas Cristo veio para resgatar todas essas pessoas. E Ele veio dizer para elas: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, irmãos, Jesus é o exemplo maior
de quem abriu mão de tudo por amor ao Pai. Segundo lugar, no versículo de número 13, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, aqui no texto que nós lemos: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala agora, eu esqueço. Primeiro aqui ele diz assim, que ele abria mão de tudo que ele tinha, do status que ele possuía, e agora ele esquecia. Então, quais seriam as coisas que o apóstolo Paulo não queria mais se lembrar? Das coisas que ficam para trás. Irmãos, quando a gente se converte a Jesus, a gente ainda fica com alguns resquícios do velho homem, que eles precisam ser tratados. E Deus trata conosco. Deus tratou com Adão, com Eva lá no jardim do Éden. E Deus continua também tratando conosco hoje. E muitas vezes Ele nos coloca numa situação que nós temos que questionar, mas nós temos que ver à luz da palavra de Deus o que é a verdade. E nós precisamos nos aproximar da verdade. Não é que todo mundo vai pensar a mesma coisa. Às vezes a gente pode até diferir em algum pensamento. Mas nós temos que ter a mente de Cristo, a Bíblia fala. E uma coisa que nós não podemos deixar é de pregar que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação só em Jesus. Quais seriam os perigos de nós ainda nos envolvermos com as coisas que ficam para trás? No livro de Gênesis, no capítulo 19, versículos 17 e 27, a Bíblia fala que o povo no deserto estava se queixando porque eles recebiam o maná. E eles estavam enfastiados já com o maná. Então eles dizem, olha, você nos tirou lá do deserto, lá do Egito, e lá nós tínhamos comida, fartura. A gente tinha que trabalhar, é verdade, a gente apanhava como escravos, mas nós tínhamos comida. E aqui nós estamos enjoados desse maná. E a Bíblia diz que eles se lembravam das cebolas, dos alhos, né, que eles comiam lá no Egito. Então eles começaram a se lembrar de tudo aquilo. O que eles talvez não sabiam é que Deus estava trabalhando com eles aqueles 40 anos no deserto, para que eles esquecessem lá do Egito. E Deus tinha que fazer uma transformação naquele povo. E a Bíblia Sagrada diz que aquela geração, ela ia ficar ali no deserto, ia morrer ali, porque eles não eram dignos de entrar na terra de Canaã. A geração que conseguiu entrar na terra de Canaã foram aqueles que obedeceram e que seguiram a Josué e Calebe, que eles enfrentaram. Porque Moisés mandou 10 espias para espiar a terra, e o relatório que eles trouxeram foi terrível. Apenas Josué e Calebe disseram, não, mas lá tem cada cacho de uva, que precisam 2 homens para carregar aqueles cachos de uvas. A terra é fértil, a terra é boa. Há gigantes lá? Sim, tem os filhos de Anak. Mas Deus prometeu
E nós temos que confiar. E nós vamos entrar e nós vamos conquistar a terra prometida. Moisés não conseguiu. A Bíblia diz que ele só viu de longe. Ele não conseguiu entrar na terra prometida, né? Mas Josué e Caleb, juntamente com o povo que eles estavam liderando, conseguiram entrar. Então, o que Paulo buscava? Paulo buscava renovar a sua mente. Ele não deixava lixo na sua cabeça. Ele esquecia. Ele deletava. Eu falo para os irmãos uma coisa. Eu tenho um problema muito sério com a questão do passado. E Deus tem que trabalhar muito comigo. Tem que ter uma misericórdia muito grande comigo. Porque de vez em quando me vem na memória coisas que eu não devia mais trazer à memória, né? E de repente aquilo me deixa triste, me deixa aborrecido, me faz pecar contra Deus, né? Mas graças a Deus aqui, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que precisamos esquecer essas coisas, não mexer naquilo que ficou no passado. É lógico que muita coisa do passado você ainda vai carregar no presente, algumas coisas, né? E você vai ter que enfrentar essas situações. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que a questão do pecado, a questão do céu, Ele já nos perdoou. E nós temos livre acesso a Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo fala também o seguinte: eu avanço, né? Ele vem falando aqui, no 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo, ele está dizendo aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que adiante de mim estão, eu faço o quê? No 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Qual que é esse prêmio? É dinheiro bastante no bolso? Não, é o céu. O prêmio é a coroa da glória. E nós precisamos avançar para conquistar, né, esse prêmio. Então, nós podemos ver aqui que há dois grupos de cristãos, ou de crentes: aqueles que olham para trás e aqueles que olham para frente. Eu gostaria que nós abríssemos o último texto aqui, Hebreus 10, 39. Alguém lesse para nós. Hebreus 10, 39. Então, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos do quê? O que fala o texto? Nós somos da fé. Agora, a grande pergunta que não quer assim calar: você está avançando ou você está retrocedendo?
Você está olhando para frente ou olhando para trás? Para onde nós estamos olhando? E o quarto ponto, que é o final aqui, versículos 12 e 14, que eu já li, né, li fora da hora, o apóstolo Paulo diz assim: eu prossigo. Então Paulo era o tipo de indivíduo que queria sempre mais. Ele queria aprender mais, ele tinha cócegas nos pés, ele não parava. E a vida cristã, ela é um permanente prosseguir. E eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Na vida cristã não tem aquela frase assim, aquelas tabuletas dizendo assim: parada para descanso. Né? Você tem que estar sempre prosseguindo, sempre buscando a Deus, sempre em oração. O crente que não prossegue, ele não cresce. E uma coisa interessante é que crescer dói. Às vezes nós passamos por dificuldades e nós sofremos, porque Deus quer que nós cresçamos. Para terminar, irmãos, concluindo, então o apóstolo Paulo, ele podia dizer: eu abro mão, eu esqueço, eu avanço, eu prossigo. Por quê? Porque ele tinha um alvo. E qual era esse alvo? Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa ter falado ao nosso coração nesta noite, com essa meditação simples. Mas a palavra de Deus é simples. Quando a gente quer, assim, rebuscar muito, às vezes os nossos ouvintes não entendem e a gente também não entende. Então esse texto de Paulo é bem interessante e ele fala exatamente isso. Cristo é o nosso Salvador. Ele é o caminho. Não há outro caminho. Ele é Deus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Não se pode pregar outra coisa a não ser essa verdade. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.